Vamos fazer hoje uma viagem pela história dos judeus que migraram para o Rio Grande do Sul no século XX. Uma história de coragem e resiliência que trouxe para as pequenas localidades de Philipson e Quatro Irmãos judeus, principalmente do leste europeu. Organizaram-se nessa nova terra, trazendo consigo suas culturas e colorindo ainda mais o Rio Grande do Sul até nossos dias. Esse é o tema da conversa de Hilton Gitz, o resgate das tradições judaicas numa das primeiras regiões do país a receber uma imigração organizada de judeus. Hilton Gitz é professor de cultura judaica do Colégio Israelita de Porto Alegre, formado em Geografia pela UFRGS, professor de Hebraico e Cultura Hebraica pelo Instituto Greenberg de Jerusalém, especialista em Educação Judaica pelo Instituto Melton da Universidade Hebraica de Jerusalém, egresso do curso, Professores de Professores do Museu do Holocausto de Jerusalém e coautor do livro Ensinando sobre o Holocausto na Escola. Gitz, tudo teu, câmera, microfone e o nosso silêncio e o nosso muito obrigado. Já, de cara, assim. É contigo. Pois é, é um prazer estar com vocês hoje aqui. Primeiro, eu queria dizer que eu estou apavorado de medo, porque eu já vi que tem pessoal de Quatro Irmãos aí, de Pelotas, Então, eu queria deixar o Eliezer, eu acho, ele falar e não eu, porque é ruim, né? Quando a pessoa viveu lá e um outro estrangeiro vai falar sobre o caso. Mas depois ele faz o depoimento. Depois ele fala. Não, com certeza. Depois ele me corrige. Tá, Eliezer? Não malha muito. Eu queria começar assim, talvez pensando o seguinte, né? Pensando na maravilhosa história que a gente vai trabalhar agora, né? Se a gente for pensar em termos de contar uma história, e aí, pessoal, todos esses lances de professor, de todos os estudos que eu fiz, talvez o principal de estar aqui é que eu tenho 63 anos, sou judeu e vivo no Rio Grande do Sul, a maior parte do tempo. E poder contar um pouquinho dessa história que é uma história maravilhosa, né? Se a gente for pensar que a história dos judeus no Rio Grande do Sul, a grande maioria, vai começar lá no final do século XIX, na Rússia. Né? Para entender o que aconteceu aqui, eu acho que nós temos que entender um pouco dessa história, de onde sai, o que aconteceu lá. Né? Então, assume nessa época o Tsar Nicolau II, conhecido como o Tsar dos pogroms, e no período esse que ele assume, para vocês sentirem mais ou menos a situação, são 283 pogroms no governo dele. Sendo que em abril de 1903 tem o grande pogrom de Kishinev. Esse é o mundo judaico que vai dar origem à migração. Sem entender isso, não entende por que a gente está hoje... Eu peguei como tema uma nova vida, num novo lugar. E se a gente for pensar nisso, a gente pode pensar o seguinte, de um personagem que agora está começando a ter o seu devido valor. Um grande empreendedor francês chamado Barão Riche, que enriqueceu graças às ferrovias, né? Produziu o Oriente Express, muito rico, e que resolve, em determinado momento, olhar o que estava acontecendo no leste europeu. Isso é super importante para entender a migração. Por quê? Porque esse personagem, o Barão Riche, vai ser responsável, ele principalmente, vários outros milionários também, judeus, vão colocar dinheiro, mas ele vai colocar toda a fortuna dele com o objetivo de retirar esses judeus do leste
onde eles estão sendo massacrados. E, pessoal, massacrados aqui, fica um pouco difícil da gente trabalhar com isso, porque coisa de 50 anos depois, nós vamos ter o Holocausto atingindo essa região, mas entender que nós estamos falando de um momento assim terrível dentro da história judaica. O que está acontecendo com os judeus no leste europeu em 1900 é algo terrível. Há uma política de se livrar dos judeus daquela região. Uma política que é 1/3 matamos, 1/3 se converte, 1/3 emigra, mas os judeus têm que sair da Rússia. Essa é a política tsarista. E é nesse mundo que o Barão Hirsch ingressa. Ele vai agora, eu vou colocar um PowerPoint para me servir de cola, né? Porque tem muita coisa para falar. Ok? Enxergam direitinho aí? É perfeito. Ok. Deixa eu pegar aqui. Então, o título do encontro, eu pensei assim, mas o que dá para falar sobre a história dos judeus no Rio Grande do Sul? Dá para falar muita coisa, mas eu acho que o principal é isso aqui: um novo mundo, uma nova vida. É isso que eles buscaram. É isso que a grande causa aqui, eu estou colocando algumas imagens para vocês verem, de pogroms. Não era pouca coisa. Né? E é isso que é responsável pela grande migração dos judeus do leste europeu, da Rússia, para a América. Em 1881, o Barão Hirsch funda a Jewish Colonization Association, a ICA. Né? Eu achei bonita essa imagem, que representa exatamente o que eu quero falar. E aqui o Barão. O lance é o seguinte: o que vai acontecer no Rio Grande do Sul não é um experimento novo. Já estava acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá e na Argentina. E é muito interessante. Eu vi assim, eu estava ouvindo a conversa de vocês antes. Muitos de vocês provavelmente sabem mais história do que eu. Então, eu vou tentar pontuar alguns pontos para a gente se dar conta de algumas coisas, né? Eu não sei se vocês sabem, e aí vai o encontro que teve Theodor Herzl com Barão Hirsch. Theodor Herzl se encontra com Barão Hirsch e propõe para ele que ele banque o movimento sionista para a Palestina. E o Barão Hirsch se nega. Ele diz que não ia mandar os judeus saírem da Rússia para irem para a Palestina, onde seriam dizimados. E desse encontro é muito interessante que o Herzl coloca ele diz que desse encontro ele sai tão bravo que ele vai escrever o Estado Judeu. Desse encontro com o Barão Hirsch. Então aí, pessoal, eu quero só mostrar assim, em matéria agora vem o professor de cultura judaica, como a história funciona. Porque aí tu tem um caminho que vai dar certo, que é o sionismo, e o outro caminho de um judeu que vai levar para as Américas judeus que mais tarde, se tivessem no lugar onde estavam, seriam aniquilados. Mas voltamos então para o Rio Grande do Sul. Em 1903, se cria um primeiro empreendimento, a colônia de Philipson. É um pequeno empreendimento, né? Um pequeno empreendimento com poucas pessoas, não é? Muitas pessoas, e que vai ser um ponto de apoio para o começo desse empreendimento que vai dar sendo contínuo até em 1912, quando se compra uma grande colônia, um espaço de terra muito grande, que vai dar origem a 4 irmãos. Essa primeira colônia de Philipson tem o nome, tem a homenagem a Franz Philipson, que era o vice-presidente da ICA, e que, nesse momento, ele está no Rio Grande do Sul,
já gerenciando, ele vai gerenciar as estradas de ferro do Rio Grande do Sul até 1926, se eu não me engano. Então, tu vê que as colônias são feitas, né? Nessa região, essa primeira colônia de Philipson, ela é feita próximo à cidade de Santa Maria, e junto às colônias, as estradas de ferro também vão se localizar. Não é algo jogado, né, no Rio Grande do Sul, é algo planejado. Essa primeira colônia vai ter poucas pessoas, são 148 no princípio, e não vai funcionar muito bem. É um empreendimento que, em 1906, vai dar uma grande praga de gafanhotos. Eles tinham plantação de fumo, essa plantação desaparece, e a proximidade com Santa Maria faz com que muitos desses colonos comecem a migrar para lá. Agora, em 1912, isso aqui eu acho super interessante, né? A primeira coisa que se faz é fazer uma sinagoga e uma escola, e trazem um professor chamado Leon Bach, nascido na França, que já estava dando aula em Portugal para aprender português, para lecionar nessa escola em Philipson, né? Eu acho essa fotografia espetacular. Ok. Aqui, imagens, né, que eu procurei boa parte da pesquisa, eu agradeço, Moisés, pelo convite que tu fizestes, porque eu pude pesquisar muita coisa que eu não conhecia, né? Eu conhecia alguma coisa, é óbvio, mas dentro do estudo, agora é diferente quando tu está olhando com outros olhos, né? E aí eu falo do Instituto Marc Chagall, que eu vou citar no final, mas como grande fonte para o material que eu encontrei. Agora, notem aqui, né? Tu vai ver as figuras dos gaúchos. Eu não sei se vocês gostam, devem gostar, a maior parte de vocês tem cara de quem gosta de literatura, e vale a pena, eu não sei se leram um escritor argentino chamado Gershunov. Gershunov escreve Los Gauchos Judíos, é espetacular, um livro que fala das histórias dos gaúchos e Entre Rios, nas colônias de Entre Rios, na Argentina. Los Gauchos Judíos. E nós também temos aqui os nossos gaúchos, né? São gaúchos mesmo, a gente viu a foto ali, na figura a cavalo, tudo. Realmente eles vão incorporar essa figura. Dessa colônia de Philipson, não restou, né? Resta somente o cemitério. Em 1912, daí sim, nós vamos ter a formação da colônia de Quatro Irmãos, né? Quatro Irmãos, Baronesa Clara, Erebango, Barão Rich, é uma grande, aqui nessa região do norte, uma grande extensão de terra que ocupa vários municípios hoje. Essa, sim, é uma grande empreendimento. Se trouxe da Argentina especialistas em agricultura para darem mais suporte para esses colonos que estão chegando. Aqui é a colônia, o tamanho dela. E se faz aí em Quatro Irmãos, em todas terão escolas. E é interessante que essas escolas que são criadas nessas colônias, elas são abertas à população em geral. E a qualidade é muito boa, né? Eles ensinam ali o ensino curricular normal das escolas, né? E tem as sinagogas também, que vão todas funcionar. Em 1932, tu já vai ter em Quatro Irmãos, né, um hospital. Aqui já vamos para 1920. O que acontece? Nas colônias, pela proximidade com as grandes cidades, pouco a pouco foi atraindo esses colonos que viviam nessas regiões. Além disso, tu tem a revolta de 23 no Rio Grande do Sul. Essa revolta é muito importante a gente entender, porque ela vai atrapalhar a colonização,
nas colônias. Ela é uma revolta muito violenta, uma revolta onde há uma guerra civil dentro do Rio Grande do Sul. É conhecida como a revolta da degola. Realmente foi uma coisa muito violenta e teve mortes dentro da colônia de Quatro Irmãos, né? O que acontece com as pessoas que vivem ali? Eles têm já o trauma dos pogroms. E muitos acreditam que está se repetindo aqui o que aconteceu na Rússia. Então, isso é uma das causas também da migração. Outro ponto também é que a colônia começa a se desenvolver, e há um momento que ela se desenvolve, aonde vão nossos filhos? E que é algo bem judaico, né? Aonde que vai? Existe um limite para a educação, a partir daí para onde que nós vamos? E as colônias não supriam isso. Então começam a se formar colônias judaicas em cidades próximas, como Santa Maria, né? Aqui em Rio Grande também, onde vão entrar os judeus, também por Porto. Aqui é Cruz Alta, né? Aqui é interessante, porque eu olhando as fotos do Instituto Marc Chagall, esse bonitão aqui é meu pai. Que maravilha. Encontrei ele lá numa festa de Purim. Então, o que acontece que a gente começa a perceber? Que essas colônias começam a manter um judaísmo já num segundo nível. Já começam a ter um movimento de manter o judaísmo, fazer as festas, mas já tem um desenvolvimento. E quando começa isso, começa a ser atraídos essa população para a grande cidade que é Porto Alegre. Porto Alegre começa a servir de polo. Eu acredito também que muitos em São Paulo também são frutos dessa migração, porque quando é pensado as colônias, a ICA pensa as colônias de Philipson e de Quatro Irmãos, ela pensa também as vias férreas. Como eu falei para vocês, o responsável pelas vias férreas é o Franz Philipson. Ele vai dominar toda a construção das vias férreas no Rio Grande do Sul até 26. Então, ali ele começa a já ter vias que atingem São Paulo. Então, ao mesmo tempo que existe uma migração para Porto Alegre, se faz uma migração para os grandes centros né? São Paulo, principalmente, eu acho que daí migra para o Rio, mas não tanto. Vamos para Porto Alegre, então. Agora, vamos passear um pouquinho. Aqui, vocês estão tendo um mapa de Porto Alegre. Quem conhece aqui a Redenção, esse aqui é o Bonfim, o bairro judaico. Deixa eu dar uma aulinha aqui rapidinho. Aqui é o centro histórico, pessoal, é aqui onde Porto Alegre nasceu. Porto Alegre nasce e vai nessa direção aqui. Vocês acompanham o indicador? Dá para... Vai pelo Museu de História aqui, Independência, essa parte aqui. E aqui embaixo fica o Bonfim e o Parque da Redenção. Eu acredito que muitos de vocês conhecem Porto Alegre. Por que eu estou fazendo esse mapa e mostrando para vocês uma coisa assim? O que acontece aqui? Se tu vai hoje para Porto Alegre e vai encontrar o bairro Bonfim é um dos melhores de morar em Porto Alegre. Super vivo, tem movimento, bares, mas tem que entender que em 1900 não era assim. 1900, a cidade de Porto Alegre, ela vai por cima dos morros. Deixa eu mostrar para vocês. Vai por cima dos morros aqui, em direção, né, à Independência, nessa direção. Aqui, pessoal, é várzea. O Bonfim é um lugar de alagadiço. O Parque da Redenção é um grande pântano. Tem esse nome de Parque da Redenção porque aqui vinham os escravos quando libertos, ou antes da libertação da escravidão, ali se faziam discursos de libertação. E quando os escravos foram libertos, eles foram morar nessa região.
no Bonfim, junto dos judeus. Era uma região muito pobre. Então, eu acho esse é um ponto super importante para entender. Eu sei que vocês já conhecem muita história, mas entender que em 1900 eu estou falando de foragidos. Eu estou falando de pessoas que estão fugindo da miséria e vão ir morar num bairro mais pobre que tem em Porto Alegre. Ali no Bonfim existiam quilombolas. Quem quiser conhecer a história do Bonfim, vale ler o Moacir Scliar, né? Guerra no Bonfim, ou as histórias do Moacir, ele não foge disso aí. Para entender um pouco desse mundo que ele falava. Então, aqui, esse é o bairro onde os judeus vão morar. Um bairro pobre, onde ele vai ser praticamente um shtetl. Aqui vão estar as sinagogas. A primeira sinagoga é a União Israelita, uma sinagoga. Já existia um ou outro judeu morando em Porto Alegre antes da migração. Já aconteceu isso, mas não é representativo. Em 1910 é que começa, né, a formação da primeira sinagoga. E daí, como uma boa comunidade judaica, teve uma briga e se criou a segunda sinagoga, né? O Centro Israelita, que é fruto dessa primeira sinagoga. As Damas de Caridade, em 21. E o Centro Hebraico. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa no... Ok. A primeira sinagoga, ela está localizada nessa região aqui, nessa primeira rua. O Centro Israelita vai ficar nessa região. O Centro Hebraico fica no Centro Histórico. Qual a diferença? Nós estamos falando de duas migrações diferentes. Essa migração que vai formar a União Israelita e o Centro Israelita é uma migração fruto das colônias, que migram das colônias para Porto Alegre. Já o Centro Hebraico é uma sinagoga sefaradi formada por judeus da Turquia e da Grécia, e que vão se localizar no centro, porque é lá onde está o comércio deles. Vão trabalhar muito com tecidos. Então, essa sinagoga, que por sinal, se vierem a Porto Alegre, para mim é uma das sinagogas mais bonitas que eu já visitei no mundo, é lindíssima. Vale a pena conhecer. Hoje está desativada, mas é linda. Por que ela está desativada? Porque ela está no centro de Porto Alegre, lugar de difícil acesso. Que na época é onde essa comunidade sefaradi se localizava. É uma comunidade muito menor que a comunidade Askenazi. Mas tu vê assim, ó, isso provavelmente aconteceu no Rio, em Recife, em São Paulo. Essas primeiras sinagogas, vocês devem saber que sinagoga em hebraico é Beit Knesset, né? Beit Knesset, casa de congregação. A sinagoga servia como local de ajuda, de troca, de negócios, bem feito, bem tipo a Keilah europeia. E essas primeiras sinagogas, né, da União Israelita e Centro Israelita vão trabalhar também emprestando dinheiro sem cobrar juros, permitindo que os primeiros judeus que vão para lá trabalhem com comércio, klientelnik, comprando coisas no centro e vendendo nas periferias, vendendo a prestação. É uma comunidade essa que forma essas duas sinagogas, diferente da Sefaradi, que está no centro, que trabalha com tecido e com lojas. E eu adoro as Damas de Caridade, né? E é uma das primeiras instituições feitas aqui no Rio Grande do Sul, porque é uma população muito pobre mesmo, né? Necessitava disso.
Ok. Aqui nós já temos assim uma foto, eu peguei uma foto, achei muito bonita do Centro Sefaradi, também, mas tu vê pelas roupas que estão bem vestidos. Aqui em 65 também. Já é uma comunidade que tem outra qualidade em termos de vida social. Em 1922, nós já vamos ter um novo tempo aqui, né? A formação dos colégios israelitas. Notem aqui, essa aqui é a imagem do colégio hoje em dia. Um colégio super moderno, né? É um colégio de ponta no Rio Grande do Sul, de qualidade espetacular. E ele começa com uma escola Yiddish, né? No centro ali, bem próximo ali do Bonfim. Ver as crianças aqui. Começa, pessoal, a escola começa com 2 professores vindo da Palestina para ensinar, mas logo vai começar, né, a crescer. Também dentro do bairro judaico, tu vai ter o açougue Yiddish, todos eles dentro do Bonfim. Tudo isso que eu estou falando está localizado no Bonfim. Década de 30, tu tem aqui o Círculo Social Israelita. Antes disso, tu já tinha, em 1929, o Grêmio Esportivo Israelita. O que acontece com a comunidade? A comunidade começa a se organizar de uma outra forma, começa a ter uma vida social. Está sobrando alguma coisa, é possível ter uma vida, né? E começam a ter esses encontros. Em 1931, tu tem a sinagoga do Polish Farban, judeus vindo da Polônia. Então, tu tem assim, ó, vamos pensar, tu tem, em 1900, judeus fugindo do leste europeu, judeus fugindo da Turquia, né? Então, os jovens turcos chegam no poder na Turquia e essa população judaica começa a se locomover. Depois, já na década de 20, tu tem uma migração dos judeus saindo das colônias e indo para Porto Alegre, formando a comunidade, as sinagogas, né, do União Israelita, Centro Israelita, instituições. Mas na década de 30, tu tem uma outra mudança acontecendo no mundo. Tu tem uma mudança acontecendo na Polônia e na Alemanha. Uma pobreza muito grande na Polônia e a ascensão do nazismo acontecendo na Alemanha. Isso vai refletir dentro da comunidade judaica de Porto Alegre. Essa comunidade vai se formar uma sinagoga polonesa, em 1931, uma outra sinagoga polonesa, em 1932, que é o Linat HaTzedek. E é interessante que o Linat vai se especializar em auxílio em termos de medicina, remédios, vai continuar tendo essa visão. Em 1936, tu tem aí a criação da sinagoga alemã, a Sibra. Judeus vindo da Alemanha, fugindo da Alemanha, se organizam. Eu quis botar essa foto aqui da família Blumenthal, onde começou, porque eu adoro a família Blumenthal, então é uma forma de homenagear eles. Mas tu vê, essa aqui é a sinagoga da Sibra hoje. Em 36 tem essa situação aqui. O que eu tenho a dizer aqui? Foi muito difícil para esses judeus que vieram da Alemanha, que chegaram aqui em 36, e logo depois vem o Estado Novo, e há uma grande perseguição contra os judeus, contra os alemães aqui, e eles são confundidos com isso. Então, muitos judeus vão vir para cá, entrarem na sinagoga da Sibra, e não vão poder falar alemão, é proibido na época do Getúlio. Mesmo assim, eles vão produzir uma cultura espetacular, são de alta qualidade, e pouco a pouco vão
mudando a cara de Porto Alegre. O que eu coloquei aqui por último? Segunda Guerra Mundial. As outras organizações que se formam, né? Em 1945, tu tem a Organização Sionista. 1946, a Hora Israelita, que até hoje funciona, né? Nos domingos pela manhã. Em 47, a Vitso. Em 58, o Clube Campestre. Em 1966, o Lar Maurício Seligman. Em 1985, o Instituto Marc Chagall. Ok. O que eu podia dizer para vocês? Podia dizer o seguinte: se eu fosse pensar, né, em termos de comunidade, e olhasse hoje a comunidade judaica, que são cerca de 12 mil judeus em Porto Alegre, e tu anda, né, por essa comunidade e vê tudo que é produzido, toda a qualidade que é produzida, não tem noção dessa história. Em pouco tempo que eu estou falando para vocês, eu estou dizendo assim, ó, existiu judeus fugindo do leste europeu, da Rússia, judeus fugindo da Turquia e da Grécia, judeus fugindo da Polônia e da Alemanha. Depois da criação de Israel, uma migração vindo dos países árabes. Essa é a história da colonização judaica no Rio Grande do Sul, né? Uma colonização que, apesar de tudo isso, tem uma vida cultural absurda. É muito difícil entender a importância dessa população com tão poucas pessoas, né, em relação ao grande número que é da população do Rio Grande do Sul. Então, são poucos, mas fizeram muito barulho. São poucos, mas as instituições começam a se entrelaçar para proteger, né, essa comunidade que precisava ser protegida. Então, essas primeiras sinagogas vão fazer o possível para atrair, né, e proteger esses migrantes que chegam. Sinagoga da Cibra vai ensinar português aos alemães. Vai abrigar esses que não têm, né, mais a pátria. Sinagoga polonesa, a mesma coisa. Não é uma situação, eu acho, de era o paraíso. Não era o paraíso. Não era o paraíso. Era uma situação de extrema pobreza. Quando a gente falar e dizer, olha, tudo isso é muito legal, mas ao mesmo tempo teve muita pobreza. E eu acho que a gente não pode esquecer isso, né? Hoje eu desfilei para vocês lugares que, ok, eu fui citando lugares para vocês, mas cada um desses lugares tem muita cultura, muita vida. Eu não falei, por exemplo, do Kadima, né? Eu não, agora, por exemplo, eu posso falar um pouquinho mais do Instituto Marc Chagall, que tem todas as entrevistas orais gravadas desses imigrantes que chegaram aqui. Um absurdo de material para pesquisas posteriores. Tudo isso é parte da comunidade judaica. Nós temos problemas, por exemplo, de assimilação, temos problemas de brigas dentro da comunidade, coisas de qualquer comunidade judaica. Mas eu acho que, para as pessoas que não conhecem a história, o quanto é maravilhoso como essas pessoas se reinventaram num outro lugar, numa outra realidade totalmente diferente. Eu acho que é isso. Agora eu acho que a gente pode conversar. Muito bom, parabéns, Edith. Já temos aqui o Eduardo para fazer a primeira pergunta, depois acima. Vamos lá, Eduardo. Eduardo, microfone. Eduardo, seu microfone está fechado. Oi, Hilton, parabéns pela explanação. Eu queria deixar aqui um comentário. Eu estou meio envolvido na história dos judeus egípcios e o pessoal, a comunidade de Porto Alegre, os alemães, eles ajudaram muito o pessoal que foi rejeitado aqui em São Paulo,
A gente tem um caso, talvez você conheça, a Kate Naum, ela tem uma história maravilhosa aí para contar sobre como o pessoal foi recebido pelos judeus em Porto Alegre. Estou falando isso, você falou em 1930, que o pessoal começou a se organizar melhor. Ela foi em 58 para Porto Alegre, e é uma história muito bonita. Eu queria te fazer uma pergunta. O papel da RIAS, ele chegou a RIAS já existia na época dessa colonização do Barão Hirsch ou é posterior? Eduardo, tu já está me sacaneando de cara. O que é RIAS? Eu não sei o que é RIAS. RIAS, então, acho que não é o caso. No Rio Grande do Sul é uma ONG, vamos chamar assim, que cuida dos judeus em épocas de crise, de refugiados e épocas de guerra, e ajudou muita gente dos países árabes quando chegaram no Brasil pós-48. E eu pensei que aí no Rio Grande do Sul a RIAS fez esse papel aí com o Barão Rio. Raias. Em francês é RIAS, então fica por aí. Mas é isso aí que eu queria comentar. Então, parabéns. Eu conheço alguns personagens aí do Sul, não judeus, mas que gostam muito da comunidade, conhecem, fornecem para a comunidade, um pessoal bem quisto. Parabéns, Ailton, obrigado. Eduardo, deixa eu te responder em parte. Eu não conheço mesmo a Raiz, né? Mas eu conheço bem a Kate, ela foi me morar, né? Então, eu conheço a história dela também. E sei que esse é um ponto interessante, por exemplo, que a escola, quando ela foi fundada, ela foi para abrigar esse pessoal. Então, tu tem da comunidade, sim, uma organização dentro dentro da comunidade de Porto Alegre mesmo, para receber. Né? Eu não estou sabendo de uma ONG externa, não tenho ideia, desculpa. Vamos lá, Cima, por favor. Hilton, em primeiro lugar, parabéns pela sua exposição. Eu queria saber umas duas coisinhas. Primeiro, de onde vieram os primeiros judeus que fundaram Philipson e Quatro Irmãos? Depois, por que o nome Quatro Irmãos? E depois eu queria saber se esses locais ainda existem. Esses locais das colônias se ainda existem, ok? Perfeito. Eu acho que dessa vez eu consigo responder. Vamos lá. Primeiro, assim, quando a Polônia é anexada pela Rússia, se cria uma região entre a Rússia e a Polônia, onde os judeus são colocados, né? Que seria a Bielorrússia. Uma região que daí vão migrar para as colônias. Meus avós, por exemplo, vieram da Letônia, que seria hoje Letônia, mas que seria essa grande região onde os judeus foram colocados dentro do governo czarista. O nome Quatro Irmãos é o nome da fazenda que foi comprada. Tem o nome de Quatro Irmãos. Né? E qual era a terceira pergunta, Cima? Se esses locais das colônias existem, o que é lá? O que é lá? Porque não deve ter mais judeu por lá. Eu vou te dizer assim, a colônia de Philipson sobrou o cemitério. O Eliezer está louco para responder lá. Né? A colônia de Philipson sobrou o cemitério. Agora, Quatro Irmãos, eu estive lá como professor, eu levei meus alunos para lá. É muito legal. É como se fosse uma cidade de faroeste antiga, uma rua, está super bem conservada. Agora está sendo todo um projeto de polo turístico acontecendo em Quatro Irmãos, que eu não sei como é que está agora, mas continuava super bem cuidado quando eu fui lá. E eu tive em Erebango, tinha algumas casas,
mas principalmente Quatro Irmãos estava bem conservado. Eu não sei, Eliezer, se tu quer e pode me complementar alguma coisa. Obrigada. Posso falar? Por favor. Pode, Léo. Bom, primeiro, Quatro Irmãos existe, não tem ainda, não tem mais tantos judeus, existem proprietários de terras judeus que ainda têm terras, tá? Mas não mais residem. Mas Quatro Irmãos é a única cidade do mundo, tá? Onde todas as ruas têm nomes de judeus. Não tem nenhuma rua em Quatro Irmãos que não tem nomes de judeus, tá? Segundo, o doutor Valdemar Bliachereni, que está aqui na nossa companhia, tá? E mais alguns colegas, tá? Criaram no Hospital de Quatro Irmãos, tá? Um memorial da migração judaica em Quatro Irmãos. É uma coisa linda nesse hospital, esse memorial, porque tem lá muita coisa. Livros sobre Quatro Irmãos, escritos por pessoas de Quatro Irmãos, tá? Também tem bastante, tá? Exato. Então, veja, uma coisa que eu queria te falar, Hilton, é que na primeira migração não foi uma coisa tão trágica, porque, na realidade, o Barão Hirsch oferecia uns cartões, tá, grandes, propagandas, oferecendo, tá, que a vida aqui seria maravilhosa, aqui, com fotos daqui, que aqui seria muito interessante. Então, havia material até publicitário para eles virem. Tá? Na segunda migração, já não acontecia isto. Tá? A vida em Quatro Irmãos, eu nasci, fui para a escola, para o Chile, não era ruim. A vida em Quatro Irmãos era de um shtetl, tá? Onde tínhamos paz, tínhamos amizades, tá? Tinha eventos da comunidade judaica muito gostosos, muito legais. Nesses livros, a gente se emociona, tá? Das coisas que houveram em Quatro Irmãos. É lógico que muitos dos que vieram para Quatro Irmãos se encantaram com a madeira, tá? E eles tinham um compromisso com a ICA, com o Barão Hirsch, tá? De não devastar toda a madeira e a madeira ser vendida via ICA, porque era da coisa. E alguns não fizeram desta forma tão correta. O tratorista, o cara que cuidava do trem, tá? Seu Mudlip, tá? Pessoa muito querida que tocava o trem, tá? Cantando, era uma pessoa que falava sobre isso. Dr. Otto Goldberg era uma pessoa, tá? Muito interessante. Eu não posso ficar aqui discorrendo sobre ele, sobre o meu parto e sobre como foi a gravidez da minha mãe com o doutor. Não por casualidade, eu e o Valdemar somos ginecologistas hoje, mas devemos muito ao doutor Otto Goldberg. Então, Quatro Irmãos, até 1958, quando aconteceu algumas coisas mais trágicas, mais erradas, tá? Ainda tinha uma comunidade gostosa, uma comunidade legal, tinha cinema, tinha várias coisas. Muitos, depois disso, meus pais foram para Santa Catarina, outros foram para Erechim, e Erechim ainda tem muitos quatro irmãozenses lá para dizer que não era tão ruim até certo ponto que aconteceu a tragédia. Tá? E quem puder visitar, visite. O hospital está lá com o memorial,
o cemitério está bem cuidado. Em 58 ocorreu uma tragédia. Hã? Obrigada, viu? Obrigada. Por favor, Renato, sua vez. Eu poderia também ter a palavra? Posso falar? Quem quer falar? Eu também quero falar, Cira. Peraí, calma. Um de cada vez. Pode falar? Calma, agora sou eu. Quem quer falar é o positivo. Qual o seu nome? Eu gostaria de falar de Sim, mas Curitiba. qual é o seu nome, por favor? Eu sou descendente dos Steinbrück. Sim, E mas eu seu nome é? Marli Bruck Cunifas. A mãe era Steinbrück Galanternick. Tá. É que tem gente... Tem gente... Dona Marli, existe uma ordem que a gente tem que É uma respeitar. fila. É uma fila de gente. A senhora já está inscrita. Por favor, Renato, agora. Tá, depois eu Posso, gostaria claro. de ter a Vai palavra. chegar a sua hora. Renato, por favor. Boa noite. Eu gostaria de saber se o palestrante tem ideia de quantidades, quantas pessoas o Barão Risch, vamos dizer, salvou a nível mundial e quantas vieram para o Brasil? Números redondos. Renato, eu tenho mais ou menos, eu sei que em 1915 eu vi 1.600 pessoas viviam em Quatro Irmãos, né? na região essa de Quatro Irmãos. Teve mais 150, mas eu não tenho o total, Renato, de quantidade de pessoas, né? Realmente não tenho. A gente sabe, por exemplo, que a comunidade argentina, boa parte da migração essa aí, que deu entrada, né? Tem no Canadá umas colônias grandes e nos Estados Unidos também. Mas não é só isso, né, Renato? Eu acho que tem todo um trabalho, e esse é importante, que o Barão Risch fez no leste europeu, criando escolas para modernizar a vida judaica. Escolas técnicas foram criadas em todo o leste europeu e no norte da África. Então, não é uma coisa tão simples nesse ponto de somente isso. É algo realmente espetacular. Só eu queria colocar um pouco para o Eliezer. Eu não sei, Eliezer, se ficou a imagem que eu passei, foi que foi uma tragédia Quatro Irmãos. Não, nunca pensei nisso aí, né? Agora, em termos em termos de dar certo ou não, eu acho que pouco a pouco foi esvaziando, né? Vão migrar para Erechim, vão migrar, e isso não quer dizer que não deu certo. Eu acho que deu certo, tu tá aí, Valdemar tá aí, né? E pouco a pouco se formou. Eu tive o prazer de trabalhar uns 3, 4 anos em Erechim, dando aula lá. Então, eu conheci muito bem a comunidade de Erechim e foi uma das coisas mais legais que eu já fiz. De conhecer aqueles judeus que mantiveram aquela cultura, né? E o interessante, Eliezer, é que é um judaísmo muito raiz, muito forte. E eu acho que tem muito a ver com o que tu estava falando, das vivências que vocês tiveram. E isso se espalhou pelo Brasil. Tá? Ok. Desculpa, Renato, se eu não te respondi direito. Não, respondeu. Existe uma biografia do Barão Risch? Deve existir, né? Existe uma biografia. Depois eu vou mandar para o Moisés. Tá bom, tá bom. E uma biografia muito boa. É um trabalho de doutorado de uma argentina. Muito legal, muito legal. Eu vou mandar para o Moisés, daí se ele puder divulgar. Tá bom. Claro. Aya, Obrigado. tua vez. Obrigado. Aya. Boa noite a todos, boa noite. Hilton, foi muito boa a sua explicação, muito boa, assim, trazer informações do Sul em relação ao judaísmo, né? A construção da linha de tempo da entrada dos judeus do leste europeu, depois da parte da Turquia e depois da Alemanha e da Polônia. Eu sou direta descendente de sobreviventes. Meus pais vieram da Polônia para a Alemanha, onde eu nasci, e para o Brasil. Então, a familiaridade do que você foi contando em relação ao Sul aconteceu aqui no Rio também. A pobreza, eu acho que isso não é vergonha nenhuma, ela existiu e existiu
muito. Ao lado da pobreza existia o medo também. Então, a linha que você tocou é mais ou menos a linha da imigração de todos. Realmente se espalhou pelo Brasil, mas trouxe assim, a sinagoga e a escola. A cultura ficou sempre em primeiro lugar. Eu acho que isso é um elo. Mas eu queria saber se você ressaltou bastante os três lados que vieram, né? A leste europeu, a parte da Turquia e a parte da Alemanha-Polônia, mais ou menos assim. Você sentiu alguma diferença em relação a essa construção? O que batia de diferente? Por exemplo, tem o Moacir Clear, um escritor, ele deixou um legado muito bonito, ele veio várias vezes ao Rio, ele tomou posse na Academia Brasileira de Letras. Então, ele conta assim, pedaços da vida dele, como ele vivia no Bonfim, em relação à escola também, que ele não pôde cursar a escola judaica, ele sabia a Bíblia de cor, porque ele estava em escola católica, mas tinha diferença, três culturas muito diferentes, né? E a fala, por exemplo, aqui no Rio, foi muito comum a fala ídis, ela uniu muitas pessoas. Qual a língua que se usava efetivamente e tinha alguma diferença? Tem assim, eu vou te dizer que eu faço parte de uma... A minha família, né, foi um dos primeiros migrantes. Meu avô veio da Argentina antes da migração, e eu brinco com meus amigos que eu tenho uma parte da família que é escocesa. Eu sou um judeu de um nível, né? Se botar, eu não sei se eu vou atrás da vodka ou do whisky, né? Qual me atrai mais. Mas é uma família interessante. E não só isso, eu já vim, eu sou terceira geração no Brasil. E eu tive uma história diferente. Eu já peguei, né, um judaísmo que está em transformação. Eu já peguei parte da segunda geração e terceira geração. E eu acho que isso tem uma diferença. Eu não senti, por exemplo, essas migrações quando chegaram, o que é muito diferente, porque as comunidades, quando chegaram, mantiveram as suas características. Judeu polonês com judeu polonês, judeu russo com judeu russo, judeu alemão com judeu alemão, judeu turco com judeu turco, né? Não se misturavam, né? E pouco a pouco essa comunidade foi perdendo essas características e foi se assimilando entre si, né? Então, eu já não peguei claramente essas distinções. Eu ouvia meu pai falar, mas não foi algo que eu senti. Eu tive o prazer de trabalhar como coordenador de educação em várias sinagogas. Então, Arthur? E fiz parte, por exemplo, do Instituto Marc Chagall, gravando entrevistas que foram feitas. O que acontece é que essas histórias, por exemplo, para mim, como se encaixaram em mim, como várias cores. Várias cores. Então, para mim, para o meu judaísmo, eu consigo definir o que era uma comunidade judaica askenazi que veio da Polônia, da Rússia, da Alemanha, e como elas trouxeram suas culturas e enriqueceram, né? Houve a possibilidade de aprendizado de várias cores culturais. Para mim. Agora, sem dúvida nenhuma, se perdeu muito agora, né? Tu tem um outro processo histórico, de um outro tempo, onde isso já não fica tão claro. Não sei se te respondi. Não, completamente. Essa diferença existe da primeira para a segunda, para a terceira, e agora a quarta geração com a transformação. Perfeito. Era isso que eu queria ouvir. Muito obrigada. Alzira, sua vez, por favor. Bem, é difícil me colocar, mas eu quero me colocar porque eu sou paulista, mas sou casada com um gaúcho de Rio Grande, da cidade de Rio Grande.
E desde 1959 eu comecei a ir para o Rio Grande, conheci meu sogro e minha sogra, que foram imigrantes, que vieram da Alemanha. E o meu marido chegou para o Brasil, ele era alemão, nascido lá, mas ele foi registrado aqui no Brasil, desceu no porto, me parece que de Santos. Eles vieram para cá, para Santos, e depois para a cidade do Rio Grande, onde ficaram algumas famílias. Eu quero dizer para vocês que a história deles é extremamente emocionante, porque a família dele foi muito grande aí no Rio Grande do Sul. Família Zamel, a minha Goldberg é descendente do meu marido, mas houve família Zamel, muita gente aí em Porto Alegre também. Eu quero dizer para vocês que quando eles chegaram para o Rio Grande, eu lembro que eu estranhei porque tinha um cemitério judaico em Rio Grande. Eu fui conhecer o cemitério. Eu fiquei assim muito, muito emocionada por saber que numa cidade com poucos judeus, tinha a família Caraver, tinha a família Neuma, que morava em Rio Grande, e não sei por que poucas famílias viviam lá. Depois começou o pessoal a se casar, houve uma assimilação. Meu marido veio estudar em São Paulo e fez o curso aqui em São Paulo. Me conheceu como veio estudar e foi fazer em Pelotas o curso dele de odontologia. Depois voltou para São Paulo, nós casamos, tivemos 2 filhas que se orgulham demais do Rio Grande do Sul e onde eu tenho parentes assim que eu amo muito, muito, muito. Foi uma história muito bonita, que eu não vou contar para vocês, ou quero que vocês fiquem sobrecarregados, mas eu tenho muita coisa guardada no meu coração em fotografias, desde o tempo que meu marido estava na cidade de Rio Grande, serviu o exército, ele e irmãos dele, a irmã dele era coronista social no Rio Grande, Cecília Zamel, era Goldberg, casada com a família Zamel. Ela foi uma mulher maravilhosa, fez muito pela Witzel, e sabe o que ela fez? Os irmãos eram assimilados os casamentos, e ela conseguiu levar os sobrinhos dela para Israel. Quando eles estavam moços, eles queriam conhecer Israel, não eram judeus, porque a mãe era cristã. Acredita que eles vivem em Israel, são mais judeus do que eu, e vivem em Israel, em Tel Aviv. E a família foi se mudando, crescendo, alguns assimilados e alguns mantêm ainda a tradição do Rio Grande do Sul. Eu quis dar esse depoimento, mas para entrar um pouquinho na história de Rio Grande, porque foram momentos de grande felicidade que eu tive aí no Regatas, em Porto Alegre, conheci a escola israelita, fiz cursos no Yad Vashem. Eu sou muito sionista porque justamente meu marido casou-se comigo, porque o pai dele falou, você vai morar em São Paulo, mas case com uma judia. Ele casou com uma judia pretinha, porque eu sou sefaradi. E houve uma assimilação muito grande entre nós. Alzira, por favor, a tua história realmente é muito bonita. Minha história é bonita, minha história é bonita, sim, mas eu queria dar o depoimento, porque eu não podia, estava engasgada, viu? Eu nunca me coloco nas segundas intenções, porque acho todas muito importantes. A desse professor que está falando, que é da escola israelita também, conheci muitos professores de lá. Eu tenho 83 anos, minha história é muito grande, mas eu quero dizer para todos os gaúchos e para todos vocês a grande estima que eu tenho pelo Rio Grande do Sul e porque eles se espalharam pelo mundo, se espalharam por São Paulo, pelo Brasil, e hoje estão aí com os filhos colocados em todos os lugares. E as minhas filhas e meus netos, e meus bisnetos também, que têm essa herança. Muito obrigada, professor, parabéns pela sua palestra. Obrigada, Alzira. Frida, por favor. Não, que isso, Alzira. É sempre importante ouvir histórias pessoais. Vamos lá, lindo. Frida. Muito lindo. Elson, deixa eu falar uma coisa para a Alzira. Por favor. Uma das coisas, pessoal, que eu acho que vale a pena a gente parar e olhar é que cada uma dessas histórias dá filme, né? Cada uma dá filme. São histórias que pessoas que passaram desafios tremendos. Não é pouca coisa. Realmente, eu acho que as pessoas querem falar porque tem o que falar. Tem história para contar.
E uma coisa une todas as comunidades. É sempre quando os imigrantes chegam, eles fundam um silo e uma escola. Por favor, Frida. Eu tenho um misto de depoimento, eu vou tentar ser breve, e uma pergunta. Eu vou começar pela pergunta, Ailton. Você é primo da Noêmia? Sim. Muito amiga dela, a vida inteira. Era essa pergunta. A pergunta é, os meus bisavós e avós vieram no primeiro navio. A minha mãe, que faleceu recentemente, sempre disse que eles vieram, o primeiro navio veio em 1903. No livro do Marcus Feldman, ele coloca que é de 1913, e isso não bate, porque o meu pai nasceu em 1914. Então, eles se conheceram na viagem, né? Então, eu não sei se você tem, ou se no Marc Chagall tem, mais precisão de quando chegou o primeiro navio, porque foram lá que eles chegaram. Chegaram em 1904. 4, aí faz sentido, aí sim. Então tá certo, o livro está errado. Não, pode ser um erro de numeração. Eu acho que em 1903 foi comprado, em 1904 chegam os primeiros. Porque assim, historicamente, os meus avós e bisavós vieram no primeiro navio. E em relação a isso, complementando, o meu bisavô, um deles por parte de mãe, é nome de rua em Quatro Irmãos, é o Xixirier, né? Então é um lugar que eu tenho muita curiosidade de conhecer, porque eu acho isso extremamente forte. Respondendo acima, muitos deles vieram da Bielorrússia, mas vieram da Bessarábia, que eu acho que geograficamente era vizinho, mas não era a mesma região. O meu avô paterno veio da Bielorrússia, mas o materno veio da Bessarábia. E eu só queria comentar essa discussão que vocês estão fazendo aí de segunda geração, primeira geração. Eu falar naquele negócio que eu estou vendo do Zoom de Quatro Irmãos, e eu não sei falar como eu posso fazer as perguntas. Não, você vai fazer a pergunta, iPhone. 2 segundos só. Tem mais duas pessoas na sua frente, depois é você. Só para terminar essa colocação Daqui a pouco que você está fazendo, de caracterização de primeira e segunda geração. Tem gente falando e ele sabe tudo. Muta, Joelson. Mutei, né? Eu muto e a pessoa desmuta. Vamos lá, desculpa. Só para finalizar, essa colocação... Frida, você falava das migrações, da primeira e falava a diferença. Você começou assim a fala, que foi interrompida. Vamos lá, Frida. Só para finalizar, essa colocação da caracterização de ser primeira ou segunda geração, e aí ser um judaísmo diferente, mais brando ou mais enraizado, mais raiz, né? Mais raiz. Eu sou a segunda geração dessa turma que migrou, porque os meus pais foram a primeira geração. E, realmente, a segunda geração ela tem uma conceituação muito mais arraigada e forte de seguir o judaísmo, que realmente foi passado, né, Ledor Vador, e que a gente tenta manter. Então, assim, embora eu faça parte do grupo que migrou para São Paulo, eu nasci aqui em São José dos Campos, nós crescemos ouvindo vários nomes que estão aqui nessa reunião, e isso é tudo muito familiar, e é muito gostoso de poder discutir isso, porque, infelizmente, a gente não tem mais a memória dos pais, né, para poder estar presente aqui e contar mais histórias, mas a gente tem dentro da gente essa coisa muito próxima do Rio Grande do Sul, das colônias, como eram sempre conhecidas, e parabéns pela reunião, porque eu acho que sempre traz uma emoção maior para quem tem a vivência dessa história e o conhecimento para quem não tem. Obrigada e desculpe se eu me estendi. Que isso. Hilton, você quer fazer algum comentário? Não, tá bem. Adorei a aula. Só perguntar para a Frida. Daí o Benjamin. Benjamin é o meu primo. Ele tem o nome do nosso avô que veio no primeiro navio. Sou amigão do Pedrão, tá bom. É? Então tá bom, tá tudo perto. Tá tudo em casa. Davi, por favor.
Davi? Davi e depois o iPhone, que eu não sei qual. Olá. Parabéns, Hilton, por trazer esse tema para cá. Parabéns, segundo as intenções, por abrir essa janela. Eu também tenho uma raiz em Quatro Irmãos. Tenho um avô que por lá chegou e tem uma história e tem um corte de informação. Está dando para ouvir? Alô? Tá, só peço ser breve, tem muita gente ainda querendo. Vou ser breve. Eu mal comecei a falar, eu acho que você está pedindo antes da hora. Não, estou pedindo a todos, não é só a você. Bom, Vamos lá. O corte de informação na família foi o mesmo corte que o Wilton não abordou. Eu queria que ele falasse um pouco do período que foi da Guerra Civil à Revolução de 30. Isso é, pelo menos, o que passa com a Colônia Quatro Irmãos e as urbanizações vizinhas. Davi, eu vou tentar responder, né? E tem diferença, por exemplo, quando tu tem aí o Eliezer que viveu e eu estudei isso, eu não passei por isso, né? O que eu achei sobre esse material é que a Revolução de 23 foi muito violenta. Tu tem caso, por exemplo, de morte de imigrantes, né, na região, uma família alemã. Tu tem isso, muitos roubos de gado, porque os exércitos passavam e roubavam. E eu acho que aí está o trauma também dessas pessoas que viveram isso em outros lugares. Né? Então, sim, eu entendi isso. Tu tem essa construção que vai acontecer aí, desse medo do que pode se repetir, e realmente essa foi uma revolução muito violenta no Rio Grande do Sul. E a proximidade, a facilidade de poder ir para outros lugares, né? Poder imigrar e procurar outras situações. Mais que isso eu não posso dizer, Davi. Não e sei qual se foi o impacto demográfico nesse conjunto? Eu acredito que esvaziou as colônias, né? Esvazia. Porque também junto a isso tu tem uma movimentação, o Eliezer trouxe, começaram a comprar, vender madeira também. Tu tem um projeto aí de venda de madeira e de aquisição de outras glebas. Então, começam a se formar grandes fazendas dentro dessas pequenas comunidades. Uma comunidade, um judeu comprava o terreno do outro e foi ampliando. Hoje, por exemplo, tu vai encontrar em Erechim ali grandes fazendeiros, né? Bem poderosos que souberam trabalhar e ainda vivem lá e produzem judaísmo e mantêm. Então, tu tem uma coisa natural, eu acho, acontecendo aí, né? Que há uma migração, há um aumento. Agora, é interessante que esses judeus que ficam vão começar a trabalhar em cima disso, vão ampliar suas terras, vão começar a produzir e é por aí. Agora, que há um esvaziamento da colônia, com certeza, não posso dizer números, até porque nós não temos esses números. Não existe um censo disso. Historicamente, e aí eu agradeço ao Moisés por ter me colocado nessa, porque realmente eu fui atrás desse material. E tu não tem esse material, tu não tem a quantidade de pessoas, tu não tem a migração, tu tem impressões, né? Mas não tem documentos históricos sobre as migrações para onde foram. Falta muito desses, até para saber, hoje a população judaica, eu acho que acredito que é uma dificuldade em São Paulo, no Rio, no Brasil e em Porto Alegre também. Tá, Davi? iPhone, qual o seu nome mesmo? iPhone? Lembro. Tá difícil. Senhora do iPhone. Ela pediu a palavra e não fala, ela não sabe quem é. Será que sou eu? É a senhora. É porque eu sou. Então, deixa eu ver, eu não tenho muita prática.
Eu sou neta de um que veio no começo, antes da Primeira Guerra. É a família Feigenbaum. E meu avô foi morto lá, foi assassinado, roubaram ele em 1924, Davi Feigenbaum. Eu tenho meu primo, eu tenho como se diz, ocorrência policial do que aconteceu, com as testemunhas e tudo. Mas minha mãe casou aqui em São Paulo e nós não tivemos mais contato nenhum com o pessoal de lá. Algum comentário? Não, achei super interessante, porque é exatamente disso que nós estávamos falando, né? E muito interessante te ouvir, porque eu tinha lido sobre, mas não tinha conhecido ninguém que estava. Tem também uma outra senhora que estava com o computador positivo, que queria falar. Tem a Silvia Levi também querendo falar. Tá, então, Silvia, sua vez, por favor. Positivo é a Maria de Curitiba. Então, tá, depois da Silvia, por favor. Fala, Silvia. Silvia, você, seu microfone está desligado. Peraí. Vai. Dá para ouvir? Agora dá. Ah, tá. Eu não tenho nenhuma ligação direta com o pessoal de Quatro Irmãos. O que eu tenho é uma história concomitante do meu avô materno, que foi para a Argentina, atrás do irmão dele mais velho, que tinha migrado pelo plano do Barão Hirsch. Lá era uma associação de Barão Hirsch e Rothschild, e outro Barão Rothschild. Nos lugares que o professor já tinha citado também. Só que esse meu tio-avô foi parar num lugar chamado Carlos Casares, na província de Buenos Aires, fica a 400 quilômetros da capital de Buenos Aires, né? E ele se estabeleceu lá muito bem e tal. Agora, uma coisa que me chama a atenção, tanto na história brasileira quanto na Argentina, primeiro, que todo mundo é de Épiro, né? O meu avô veio de Vilna. Vilna não era um estado, mas eu acredito que ele não era de Vilna, embora os documentos digam. Devia ser de algum bairro mais afastado, algum vilarejo. Mas enfim, o que eu me refiro é o seguinte: todos esses lugares se esvaziaram, né? Os judeus não ficaram. Eu acho que os judeus não têm vocação agrícola, né? O meu tio-avô tinha criação de gado, criou não sei o que lá, mas o negócio mesmo dele, ele botou um armazém. Ele botou um armazém, vendia as vacas, construiu casas para alugar, fez coisas assim, muito mais urbanas e ligadas ao comércio do que propriamente agrícola, né? O meu avô, que foi se juntar a ele lá, digamos, 10 anos depois que esse irmão dele estava, ele era alfaiate, ele aprendeu a profissão. Acho que foi durante a guerra russo-japonesa, que ele foi convocado e foi para a guerra russo-japonesa. E se estabeleceu lá como alfaiate de senhoras. Não tinha nada de agrícola, era uma cidade do interior, mas ele ficou na parte urbana, né? E essa história toda que a gente conhece, eu tenho muitos amigos que são de Clara. Eu vi que teve Clara aqui no Brasil. Silvia, pergunta, por favor. Não, eu só está dando um depoimento. Depoimento, e a grande pergunta não é uma pergunta. Os judeus não têm vocação agrícola. Eles acabam sempre indo para
os centros urbanos, né, para fazer trabalhos urbanos. Para poder fugir. Foram para a parte agrícola porque era a saída para viver ou Hilton, morrer. você tem algum comentário sobre isso? Olha, É muito interessante, eu gostaria de que o professor colocasse as referências para poder ler. Silvia, começar pelas referências, procura o Instituto Marc Chagall. Todo esse material que eu estou trazendo é fruto do Marc Chagall, principalmente. E lá tu vai encontrar fontes, bibliografia, muito fácil de acessar. Agora, eu vou te dizer uma coisa, em termos de história, não é ponto pacífico que os judeus não... que uma das causas era a não experiência dos judeus, né? Isso aí, em termos de história, não é comprovado, não é comprovado. A gente sabe que eles não tinham direito a ter terras em determinados lugares na Rússia, mas havia um treinamento também pelo Barão Risch antes deles virem, e também muitos deram certo, muitos trabalharam aqui com terra e deu muito certo, né? São grandes fazendeiros, né? Então é algo a ser discutido. E tem também, né, Silvia, hoje em dia, por exemplo, talvez pensar o seguinte: judeus não têm experiência com agrícola, não nasceram, mas Israel hoje é um polo em termos de agronomia, polo de exportação de tecnologia, de conhecimento, né? Talvez sim, Silvia, pensar que o judeu que existia na Europa foi distanciado da propriedade, né, da terra, e daí não pôde cultivar isso. Isso é real, né? Agora, cada um teve sua história. Na Idade Média, os judeus eram proibidos de ter terras. Grace, por favor. Grace Averba. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber se existe algum outro livro publicado sobre a colônia de Quatro Irmãos, além desse do senhor Marcos Feldman. Meu bisavô, ele morou lá, ele esteve lá com toda a família, e eu gostaria de poder ter maiores informações, né, além desse livro, se há algum, e além do Instituto Marc Chagall, se há a possibilidade, né, da gente ter maiores informações, talvez imagens, e se o senhor Eliezer podia falar um pouquinho também sobre o tempo dele lá em Quatro Irmãos, o tempo dos pais dele, provavelmente, para a gente poder saber um pouquinho mais. É possível? Eliezer, você quer dar algum depoimento, atendendo ao pedido da Grace? Eu poderia fazer uma parte respondendo essa pergunta? Pode. Eu tenho uma prima em São Paulo que encontrou todas as cartas entre os administradores da ICA, tanto em Paris como em São Paulo, e ela traduziu estas cartas. Ela fala sobre Philipson, que é a nossa descendência, mas acredito que pode ter também informações sobre Quatro Irmãos, porque são cartas trocadas justamente entre os administradores no Brasil e na França da organização. Ela se chama Elaine Pedreira Rabinovich. Ela tem até um livro baseado nessas cartas, falando da nossa família. Era sobre isso que eu tinha pedido a palavra antes. E, inclusive, mostra como foi realmente a colônia, as dificuldades que tiveram e tudo mais. Era só isso, e parabéns mesmo. Eu não conhecia a questão das sinagogas em Porto Alegre, sabia que meu avô, em Pelotas, também criou um banco com essa finalidade, mas não sabia nada de Porto Alegre. E os poloneses vieram mais para o sul, mais para Curitiba,
para São Paulo, e é uma comunidade completamente diferente da gaúcha. Posso dizer que as raízes são importantes. Obrigada. Nada. Ok, Hilton, gente, tem algum mais alguém? comentário? No adiantar da hora, eu pediria já para o Nahum ser breve, que depois eu vou passar a palavra para o Hilton e para o Eliezer, se quiserem fazer as suas considerações finais, e devolvo para o Moisés. Nahum, rapidamente, vamos lá pelo adiantar da hora. O microfone está fechado, não. Abre o microfone, por favor. Alô, boa noite. Muito bom a palestra, como sempre, segundas intenções. Eu anexei aí no mensagem um livro fantástico da história de Barón Hirsch, está em espanhol. Eu coloquei aí nas mensagens. E ele habla toda a história das colônias de Barón Hirsch no Rio Grande do Sul e no Canadá, em todos lados. Lo que falou aquela senhora, não me lembro quem, que realmente hubo muita dificuldade na colônia, porque o Barón Hirsch queria que eles trabalhem na terra. Ele veía a única solução para a pobreza dos judíos de Europa ir a trabalhar na terra. Ele não era sionista. E aí foi que levou para o norte de Rio Grande do Sul, porque eles chegavam no Rio Grande e pegavam o trem, iam para Santa Maria. E de Santa Maria iban para Quatro Irmãos, Philipson. Realmente los colonos pocos trabajaron a tierra y muchos vendieron su participación, sus parcelas para otros inmigrantes de la colonia. La mayoría se fue para Paso Fundo, Erechim y Porto Alegre. De ahí salieron grandes madereros del Río Grande do Sul en la década del 30, que fue Sinja Prince, Yoshpi, Terushkin, todos los descendientes hoy de Yoshpi, Terushkin, venden las maderas de esa región de los Cuatro Hermanos. Ahora, una pregunta que siempre quedó, que nadie me supo contestar, que en Argentina tuve varios problemas. El Barón Hirsch era propietaria de grandes extensiones de tierra y nunca ficou esclarecido para quienes ficaram na terra. En Argentina hubo muchos problemas que inmigrantes ficaram com as terras do Barón Hirsch. Esse é o meu comentário. Hilton. Aqui, as terras foram compradas pelos outros colonos, que eu saiba. Né? Pero era muita quantidade de terra para pouco dinheiro que tinham os colonos, não? Mas aí é um processo histórico. Tu mesmo falaste de que pouco a pouco, né, foram vendendo madeira, né, comprando outras terras, enriquecendo, alguns colonos enriqueceram, outros não. Mas as colônias, por exemplo, aqui o Barão Hirsch já estava morto. Né? Esse livro que tu colocaste, o Moisés das Américas, é espetacular. Espetacular. Né? Que tu postaste aqui no chat. É verdade. Agora, a relação das terras aqui foram compradas por outros colonos, sim. Né? Tu tem fazendeiros muito grandes ali nessa região. Eu não sei como é que ficou na Argentina, isso eu não tenho ideia. Mas aqui eu acho que foi muito tranquilo, Nahum, que se comprou. Okay. Eliezer, eu acho que quer fazer um comentário. Está em fase final o filme o gaúcho, o Judeu de Quatro Irmãos, tá? É um filme que está sendo produzido há vários anos, tá? Infelizmente atrasou um pouco a filmagem, tá? É um cineasta de Erechim, tá? E que, se Deus quiser, logo, logo nós vamos ter uma história no cinema do Barão Hirsch. Maravilha. Maravilha. Vamos lá, Moisés. Vamos lá. Querido Hilton Gitz, mais uma vez, em nome de Segundas Intenções, o microfone é teu, a imagem é sua. Se você quiser deixar uma mensagem, nós, do Segundas Intenções, e tenho certeza que todos que ainda estão aqui estão super agradecidos por essa vida vivida, essa transmissão de emoção que você nos proporcionou.
Muito obrigado, a Deixa palavra é eu... tua. Depois eu Moisés, acrescento primeiro, algo. assim, eu queria te agradecer, que foi uma... Foi muito interessante fazer essa busca, porque eu não botei aqui uma foto, eu botei a foto do pai, de Botei para trabalhar, 1963. então. Desculpe que eu te botei para trabalhar, mas eu aprendi muito mais ainda. Mas eu vou dizer que eu aprendi, me deu muita vontade de continuar estudando. E só interessante que eu encontrei a foto da minha mãe no Carnaval na Rua Santana, em Porto Alegre, em 1933 também, né? Então, eu estava dizendo, mas é a mãe. E os dois, um estava em Cruz Alta, o outro na Santana. Mas deixa só para terminar contar uma história que eu acho interessante e tem muito a ver com o que eu tentei passar aqui para vocês. Ótimo. Em 1985, eu estava estudando em Israel, fazendo o Mahon Grimber Lemorim, a formação como professor de cultura judaica e hebraica, e durante um mês a gente ia para um kibbutz. E eu fui para um kibbutz e foi no Brohai, né? Chego no Brohai, entra no meu quarto um americano com uma mochila nas costas, e gurizão também, e nós nos tornamos muito amigos. E numa dessas, nós conversando à noite, eu não ia dizer para vocês que no meio, os dois bebendo, vendo as estrelas lá conversando, e ele me dizendo que tinha terminado o curso de História e não sabia o que fazer. E daí eu comecei a contar a história que eu contei para vocês aqui, né? Sem os PowerPoint, mas eu contei a história. E ele decidiu, ele disse, ele não conhecia a história do Barão Reis. E ele veio, quando eu voltei para o Brasil, ele veio para minha casa, ficou no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, um tempo comigo, começou a estudar isso. E eu não sei quantos de vocês conhecem. O nome dele é Professor Jeffrey Lesser, talvez o maior brasilianista que tem, né? O maior especialista nessa área. E é fruto de uma conversa de dois gurizão, e um contando a história de uma história maravilhosa, sabe? Uma história mágica mesmo, de um cara que era mais rico que o Bill Gates e que torrou o dinheiro dele em filantropia para salvar esses judeus, sabe? E se eu conseguir, por exemplo, com vocês, que vocês deem uma olhada nessas histórias, tá ótimo, né? Tá ótimo, porque vale a pena, é uma história que tem que ser contada. É ótimo. E eu te agradeço de novo, Moisés, o pessoal todo, Joelson, tudo um prazer estar com vocês aqui. E, um grande abraço aqui do Sul. Venham me visitar. Que bom, que bom. Fica combinado. Vocês estão agora criando esse tour, principalmente para a Fazenda Quatro Irmãos, né? Eu tenho lido e visto no Face que vocês estão trabalhando nesse esquema tipo rodearia, lá na Espanha, como em Portugal, todo esse caminho. Vai ser ótimo. Mais um motivo para a gente chegar aí. Ok, gente, mais uma vez, obrigado. Semana que vem, dia 1º de maio, dia do trabalho. Nós não vamos trabalhar. Nem vamos ocupar vocês. Não tem segundas intenções, dia 1º de maio. Mas, no dia 8, sim. Nosso segundas intenções do próximo dia 8 terá como convidado o advogado Gustavo Binnenboim, que está lançando o livro O Rabino do Mundo, que tem como subtítulo, aspas, a sabedoria judaica compartilhada, fecha aspas. Segundo o autor, o Rabino do Mundo trata de identidade e humanidade. A identidade que nos diferencia e a humanidade que nos iguala numa experiência universal. O jurista e professor titular da Faculdade de Direito da UERJ, Gustavo Binnenboim, notabilizou-se pela defesa de causas ligadas à liberdade de expressão diante do Supremo Tribunal Federal. Dia 8 de maio, 21 horas, mais uma palestra que eu tenho certeza, mais uma roda de conversa que todos nós vamos gostar, aprender e gozar mais uma boa segunda-feira. Ok, gente, mais uma vez, obrigado a todos.